Boa noite, gente. Tudo bom? Boa noite. Eu Saudações mentecaptianas. Gostei disso. É isso aí. Vamos chamar o Alfred aqui, peraí. Alfred, Alfred, apareça. venha ser a nossa musa. Nas Exato. nuvens, hein? Nas nuvens. Nas nuvens. Sim, Muito bom, venha galera. participar conosco dessa Já noite. valeu, já pode fechar, já tá muito bom. Acabou. Ô, Felipe, você que é o grande mentecapto entre nós também, chama o Alfred aí e fala um pouco sobre seus Então, primeiros diálogos com o Alfred. eu vou seguir aqui o esqueminha que a gente fez. Em primeiro lugar, vou agradecer ao Tuan pelo espaço no S Festival, Sim. Cinema Experimental Video Arte. Meu nome é Felipe Diógenes, eu sou estudante de letras. Passo para vocês. Tá. Eu sabia que ia vir para mim. Vamos de lado. Cara, então, eu tô numa fase que, tipo assim, eu sou a Tami, parceira do Felipe aí, parceira dessa galera maravilhosa aqui de tempo já, né, de outros trabalhos, desse trabalho agora. Eu estou numa fase muito interessante porque eu, além de professora de arte, além de escultora, eu agora descobri uma outra vertente minha, cenógrafa, então estou numa fase aí bem bacana, assim, então eu não vou me limitar, não, eu sou das artes. Eu vou falar assim que acho que é melhor. Eu acho que essa última parte aí interessa para todos nós, essa parte de cenógrafa. Acho que... Ou me colocaram nesse lugar aí, eu acabei de fazer eu faço parte de um outro grupo, né, de um grupo bacana, e aí eu acabei de fazer um cenário de um show, foi muito interessante, eu tive que me desdobrar para fazê-lo, e foi maravilhoso, e eu acho que isso é muito bom, né, gente, para os curtas, entendeu? Meu... Né? Nossa, Tá certo. É isso, meus amores. Tiago, pode apresentar? Você apresentar pra gente? eu sou o Thiago, sou professor de português, né, de literatura, e gosto muito de artes no geral, assim. Embora eu não entenda muita coisa, assim, né, a gente está correndo atrás aí. Silvia. Boa noite, meu nome é Silvia. Sou estudante de teatro já há um tempo aí, estudante livre, e também estou cursando agora teatro também. Então, tá na área mesmo. Ai, que amor. Não é? Que coisa boa, cara. Ai, eu sou Manu Patente. Eu agora eu trabalho com comunicação agora. Eu sou uma pesquisadora, eu acho que eu posso me nomear assim da área de literatura. E fica aí namorando com as artes para saber de onde que vai sair o próximo projeto, né? Senti ali que tem algo guardado pra gente aí. Tem. O que não falta é a cabeça aqui, ó, maquinando um bocado de coisa. Mas devido a essa realidade, a gente acaba tendo que dar uma freadinha, né? Mas se Deus quiser, outras boas histórias nós poderemos contar. Eu espero poder contar com vocês, né, amigos? Por favor, né? Aquelas já chamam. Bora. Eu quero poder estar apta. Gente, vocês podiam falar, tipo assim, porque vocês chamaram, né, gente, para participar. Vocês podiam falar como é que surgiu a ideia de fazer o filme, pra gente fazer Sim. Fê. Oi. Manda a bola aí que depois eu mato ela e mando pro gol. Tô zoando. Tô brincando. Dá Então, um até aí.
Se eu não me engano, surgiu no meio da pandemia. Não foi, Tatá? Com a vontade de criar algo num cenário pandêmico mesmo. Sim, sim. Sintetizando, foi isso. Aí, Mas ele veio também de um filme. Ele tem um lastro, né? Que é do filme anterior eu esqueço sempre o título, perdoe-me. Ele tem um diálogo com o filme anterior que a gente fez, não foi? Que a filmagem, parte da filmagem, ele tem um diálogo com o filme anterior. tem. Na verdade, ele é como se fosse um fragmento, né? Um pedacinho do outro que é... eu também não vou lembrar, me perdoe, né? A gente sempre brinca, né, com o nome, assim, comprido e tudo, mas ele é um pedaço e é uma das coisas que eu acho legal colocar aqui, porque quando eu e o Felipe, nós nos conhecemos, e a gente começou a conversar sobre fotografia, aquela coisa, aquela vontade de fazer coisas, o Fê já tinha, na verdade, né, Fê, esse desejo, ele já tinha, acho que você já tinha feito outros trabalhos, não já? Né, já tinha feito alguma coisa com curta, essas coisas, não já? Ou não? Eu tinha cursado um curso de cinema, curso livre. Então, e a gente brincava muito, porque nas nossas aulas sempre trazia o Stiglitz, né, me ajuda a lembrar. O AG. O AG, então, assim, eram nomes, né, o Ansel Adams, eram nomes da fotografia, foram marcos, assim, pessoas importantíssimas da fotografia. E aí, para o curta anterior, eu acho que o Fê ficou um pouco, não preso, mas, assim, interessado e talvez motivado a trazer um pouco dessa vertente de um trabalho, né, que é as nuvens, no caso do Alfred, né? Essa foi ótima. Sim. Né? Você tinha falado que você tinha inspirado, né, Felipe? Você tinha falado com a gente que você tinha se inspirado. O interesse específico nesse trabalho do Alfred é porque ele passou anos fotografando as nuvens, não é isso? Isso. Se você conferir a sequência, você fica se perguntando, você perde a geografia, né? Não existe o lugar, né? Então daí vem o título, quer dizer, o título não, né? O paratexto, esqueci o nome daquele negocinho que chama. Enfim, da nossa descrição do filme, né? 5 metecaptos estão em um não lugar, né? Então essa é a ideia da ageografia, né? Sem geografia, sem lugar. Né? Aí realmente vem dessa referência, né? Então a gente pode falar de intertexto, né? Ou intermídia, né? Que a gente se apropria mesmo dessa fotografia do Alfred. Uhum. No caso, não deu para fazer com recorte do nosso vídeo, porque o programa que eu tenho, ele não suporta o peso da minha câmera, né, da gravação. Então tem esse recorte. Além disso, no nosso... agora eu lembrei, sinopse. Da nossa sinopse, a gente dialoga também com as nuvens com a nuvem de calças, né? Que é um livro e poema do Mayakovsky. Então a gente já vai lá para 1917, a Primeira Guerra Mundial, que é o começo do futurismo, né? E começo da crítica do formalismo russo. E para a crítica do formalismo russo, ela quebra com a crítica que vinha antes, que era uma crítica mais impressionista, baseada em questões mais subjetivas, em impressões pessoais, e começa a fazer uma crítica mais formal do texto literário. E a gente pode pensar na fotografia como texto também, na imagem, no cinema como texto. E aí, para pensar nessa questão da subversão, que é basicamente o conceito geral de cinema experimental, a gente pode pensar nessa ideia que caracteriza
o texto literário no formalismo, que é o estranhamento, né? Que é causar uma surpresa, um impacto, né? Então, se a gente pega aqui esse filme e entrega para uma pessoa que está acostumada a ver filme como uma arte sequencial de imagens e movimentos, isso já vai causar um impacto, né? Sim. A pessoa pode comprar esse pacto ficcional e assistir até o final, ou não. Ela vai falar, para mim isso não é filme, eu não vou assistir. Então, daí a gente já vai para alguma das perguntas aí, eu acho, do onde está o experimental nesse filme. Esse é um filme que não tem imagem em movimento, né? Acho que... Ela é estática, né? É estática, né? Isso pode causar algum impacto mesmo, né? Acho que causa uma estranheza, né? Cria um ruído muito grande, assim, para quem vê. Justamente por estar acostumado com aquela ideia de roteiro, mesmo que não tenha uma linealidade naquela cena, ou existe todo um roteiro preparado para aquilo, seguir aquele padrão já acostumado, sabe? De entendimento. E o nosso não traz muito. E sem contar que aquela ideia de nuvem, meio sem nuvem também, causa uma estranheza visual. Porque a imagem, se eu não estiver muito, muito longe, né? Porque se eu me lembro bem, se a minha memória não me trair aqui, é uma imagem que traz uns tons, né? Aquele tom de cinza, aquela escala ali que você tem de um branco e depois vai perdendo, traz outros tons. Aquilo, quando você olha, você fala, oi? Isso não vai variar, não, isso não sai daqui, não, isso não... Está entendendo? E aí nos traz para um outro lugar, né? Que é o lugar do diálogo. Já que a imagem não me dá muita informação às vezes, eu vou parar talvez para prestar atenção no diálogo. E eu acho que é o boom, né, que acontece no filme também. E é um diálogo que, se você esperar dele muita clareza, você não vai encontrar. Não vai entender nada. Não é verdade? É verdade. O interessante é que a forma com que ele foi construído traz isso naturalmente, né? Porque são pessoas criando com linhas de raciocínio diferentes, mas tentando ali ter um elo ao mesmo tempo. Tanto que, às vezes, o diálogo ele se fragmenta. Às vezes, ele vai para um lado, e aí depois ele vai para o outro lado, ele volta para aquele lado, mas nunca tendo aquela racionalidade esperada, nunca tendo aquela... como que fala, aquele roteiro para seguir, né? Isso é que é interessante. Eu acredito que isso tira as pessoas do lugar comum, sabe? E esse é como é que eu vou dizer? Esse é um papel fundamental que a arte tem. Então, eu acho que esse diálogo consegue trazer, esse filme, né? Consegue trazer essa estranheza, né? Como já foi citado, e tirar mesmo aquela pessoa do lugar comum, né? Você, a partir do momento que você tem isso, você tem outras linhas de raciocínio, outras falas, outros lugares. Então, automaticamente, a sua mente também ela vai para outros lugares. Então, é um papel muito fundamental, que é o papel de despertar mesmo para esse outro lado, para outras visões, outros olhares, né? Muito importante isso. Eu estava pensando numa palavra que é uma experiência que eu tive, né, pelo convite do Felipe, né, fiquei pensando assim, qual que é o roteiro? Aí ele falou assim, não tem roteiro não. Sobre o que nós vamos falar? De tudo. E vier na cabeça. E aí, tipo assim, aleatoriedade e experimentação. Para mim foi assim, muito, muito legal essa experiência, assim, sabe? E hoje eu estava pensando nas perguntas, né, do rapaz que mandou para a gente lá essa provocação, né? Aí eu pensei assim, poxa, o curta-metragem, ele, tipo assim, ele funciona como uma crônica, porque vamos fazer uma metáfora, se o filme é um romance, o curta-metragem seria uma crônica que pega algo do cotidiano, banal, inusitado, e transforma em algo que, igual a Silvia falou, assim, que causa um estranhamento, que chama a atenção para algo, né? Para mim foi assim, e eu pensando hoje, né, lendo algumas coisas e tal, eu falei assim, poxa vida, para mim eu acho que esse curta,
E os curtas, assim, no geral, poderia funcionar como a crônica funciona, entendeu? Tipo, é um texto curto, fala de algo inusitado, que pode causar um estranhamento, né? Por mais que haja crônicas de diversas naturezas, mas uma crônica, ela sempre vai chamar atenção para algo do inusitado do cotidiano, que ninguém daria nada, né? Mas o cara, o escritor vai lá e puxa aquilo e transforma em algo artístico. Eu trabalho muito curta com meus alunos, né? Mas aí, no caso, curta de animação, né? Sim. Animação. Bem, é isso, sim, que pegando o gancho da Silvia, que me veio à cabeça agora foi isso. Eu achei interessante que a Silvia falou, porque ela foi falando, e aí eu fui pensando que as nossas falas são como nuvens, assim. Ela foi falando que, da forma como a gente organizou, eu fui imaginando as nuvens, de acordo com, eu fiquei muito, eu falei, nossa, ela fez uma imagem para mim através da forma como a gente criou o nosso diálogo. Eu fiquei assim, extasiada. Teve algumas coisas que eu anotei que eu gostaria de falar com vocês, não sei se vocês concordam. Eu percebi, assim, que foi uma coisa que uniu a gente como grupo, que eu gostei, que eu achei muito interessante, foi essa capacidade de permitir a experimentação, como o Tiago falou, sabe? Eu acho que isso uniu bastante a gente como grupo para conseguir realizar o projeto, porque é arriscado, né? Você se lançar em esse lugar de você experimentar algo que você... e se permitir não ter controle, né? Para criar essa quebra, para criar essa contestação, essa provocação que a gente está falando aqui. Quando eu penso no Alfred como um todo, eu tenho não uma imagem, mas eu tenho uma sensação de uma poesia audiovisual. Por que que eu tenho? Né? Além das minhas pesquisas estarem voltadas para poesia, eu não estou nem contando um pouco de estar falando isso, né? As minhas pesquisas foram todas voltadas para poesia, porque, assim, a gente sabe que os gêneros, eles estão ali sempre, né? Eu falar isso não quer dizer que o Tiago não tenha razão quando ele fala que pode estar mais para uma crônica, porque eu penso na narrativa subjetiva. Quando a gente dialoga daquela forma, como a gente permite que o diálogo seja conduzido, como a gente permitiu, através da imagem, através do roteiro que tinha sido feito, eu pensei que aquela narrativa, aquela subjetividade e aquela provocação estava tão próximo da poesia que eu me senti totalmente à vontade, sabe? De lidar com essa situação limite que a poesia permite para a gente também fazer. De pegar o signo e falar assim, tá, você conhece cinema, você conhece como o cinema tradicional trabalha, mas você conhece isso? Você sabia que é possível você criar a partir da provocação, a partir do rompimento, apesar do cinema experimental, do filme experimental, já ter uma tradição, né, um tempo, ele não é algo que está aí para qualquer pessoa, né? Ele não foi popularizado, né? Não é uma coisa popularizada, assim. As pessoas não têm. Uma das coisas que me chama a atenção também, que eu estava parando para pensar quando vocês estavam falando, é que a imagem me traz um silêncio muito grande. Ela fala de um silêncio, sabe? Aquilo, na hora que eu parei para ver, eu falei, cara, que silêncio! E é um silêncio trazido na imagem mesmo. E que ele se estende depois para aquele diálogo, mas ele vai sendo preenchido pelo diálogo. E é o que a Silvia falou, esse diálogo diferente, que você começa a não ter limite para a sua imaginação,
que o experimental está aí também. Né? A gente experimentou fazendo, permite que quem vê possa experimentar da maneira que ele converta, sabe? Tipo assim, eu vou achar melhor pensar dessa forma ou dessa. Por mais que o diálogo traga alguns elementos que vão direcionando o observador, mas ele não limita, sabe? Ele não limita. Então, a pessoa ela pode olhar para aquela imagem e acompanhar com o diálogo, e ela pode criar sua própria ideia ali de onde está Alfred, quem que é Alfred, sabe? É tipo, quem é Alfred, né? É isso. E às vezes também cria aquele suspense gostoso, que eu acho assim, a pessoa vai assistindo o negócio, vai assistindo, e fala assim, e aí, a hora que acaba, ela vai, cadê Alfred? Eu não vi o Alfred, onde que ele está? E não é? E a própria narrativa se sustenta quando a gente coloca que o Alfred está ali, ó, nas nuvens. Ora ele aparece, ora ele some. Isso, para mim, que sou das artes, é maravilhoso quando você, como a Silvia disse também, quando você tira o espectador daquele lugar comum. Mas você não dá para ele as coisas mastigadas. Você cria a sua história. Sabe? O experimental, para mim, é muito gostoso porque ele faz isso. Olha, eu cheguei até aqui, daqui para lá você escreve. Isso é lindo, pelo menos para mim, gente. Isso é muito poético, é muito bonito. Eu fico maravilhada, sabe? Sim. Fica tipo sempre uma possibilidade, né? Exato. Que poderia ter sido, mas não foi, que pode e vai ser, ou que não vai ser. A gente chama o espectador para dançar e deixa ele sozinho na sala. Exatamente. Adorei. Verdade, boa analogia. A gente lança a música e fala assim, agora. Uma das coisas também que eu gosto muito dessa questão da provocação da experimental é porque eu cheguei em um momento, por exemplo, que no momento de escrever a poesia, eu estou fazendo agora umas experimentações solo, né, que é bom que eu vou ter mais experiência, mas assim, é que eu tive a sensação, que eu não sei se é com vocês acontece da mesma forma, de que em algum momento não é formato, e também não é mídia. Eu queria extrapolar o texto poético da minha escrita. Então, assim, o que eu escrevia já não estava me bastando. Eu precisava criar algo para além do texto escrito. Sim. Eu precisava que isso extrapolasse, assim, para que se tornasse um filme, para que se pudesse se tornar algo que fosse além da palavra escrita, que é outro tipo de interação. Eu não sei como foi para vocês, assim, essa questão, né? Que eu imagino que vocês também escrevam e tenham as suas próprias experiências, né? Como a Silvia, com a sua formação de atriz e tal. O Felipe, eu sei que escreve, porque a gente tem bastante contato. O Thiago, imagino que escreva. Eu não sei se vocês querem falar alguma coisa a esse respeito, mas... Eu tenho algumas coisas escritas, eu até mostrei já para o Felipe, né, Felipe? Já. Mostrei para ele uns poemas e algumas histórias. Tipo assim, tem alguma coisa que eu escrevo que parece, tipo assim, eu penso assim, poderia transcender o papel e tivesse, tipo, existindo numa outra dimensão. Sabe? Como se eles estivessem por aí, sei lá. Não sei se é o que você está falando na sua poesia, não sei. É isso ou não? Eu acho que é isso. Por exemplo, quando a gente cria a imagem, né, a imagem poética, na verdade, a gente faz através de sensações, de tudo que o texto pode permitir para a gente, né? Então, a gente usa sinestesia, a gente usa os recursos que é possível para a gente trazer aquela fidelidade, a fidelidade à sensação, né? E
percebi que, tipo, em dado momento, da última vez que a gente participou da oficina, eu fiz um desenho, porque eu senti a necessidade de que a imagem, ela tomasse outros rumos, que ela criasse outras formas de diálogo, que tipo assim, porque, como a gente falou aqui, se a gente só ouvir o filme é uma coisa, se a gente vê o filme e ouvir, então, assim, se tem aquela junção, né, da experimentação no filme, se eles conseguem, a gente criou a imagem, a gente criou o texto, a gente uniu eles, a gente uniu a nossa voz, a sonoridade, isso estava me fazendo falta. O texto saiu sozinho, o papel. Ali tinha vocês, tinha a mídia que a gente ia escolher, tinha a forma de apresentação, isso tudo toda... Por mais que a gente não faça essa indução, que eu acho que é o lugar mesmo que a gente procura, né? Mas, por outro lado, a gente tem que lidar com lugares outros além, né? Com outras pessoas, com outras vozes, com outra mídia, outra forma de comunicar de alguma forma, outra forma de dizer, né? Outros tipos de se expressar, né? Eu gostaria de dizer que as falas da Manu... Vocês estão me ouvindo? Eu estou falando baixo? Sim. As falas da Manu, da Sofia, da Silvia Sofia e da Tatá, eu acho que responderam várias perguntas que o Tuan propôs em relação ao valor do experimental. Sim. O Thiago falou que trabalha isso em sala de aula, né, Thiago? Isso. Aí, de repente, levar isso para a sala de aula é muito interessante para o aluno, às vezes, entender que existem outras possibilidades de produzir arte, né? E aquilo que ele está fazendo é arte, né? Aí, de repente, né, a gente sabe que não é todo mundo que vai no museu, né? A gente sabe que quando a gente tem um nome, sei lá, Palácio do não sei o quê, e ali é um museu, a gente sabe que há pessoas que não entram ali porque acham que aquele lugar não pertence, né? Então, é pago muitas das vezes, né? Na cabeça deles, eles acham que é um lugar que precisa ser pago para você entrar. E também vai muito da cultura que é colocada para eles. É onde eu dou aula, e como professora de arte, eu acho que eu tenho um pouco de, talvez assim, de condição de falar. Me assusta muito quando eu, por exemplo, chego para eles e vou mostrar para eles uma outra forma de se expressar, uma outra linguagem artística, e eles estão tão imersos naquilo que há uma resistência e muitas das vezes um distanciamento, tipo assim, não, professora, o que eu já sei, ou o que eu acho que eu sei, me basta. E aí, nesse momento, eu tenho que fazer a desconstrução. Então, é nesse momento que eu tenho que dizer para eles assim, eu não quero citar para você. Eu não quero dizer que isso aqui é melhor do que o que você já sabe, o que você acessa. Eu só estou te mostrando mais um caminho. Dentro dessa sala aqui tem várias janelas. E você vai poder ver ao longe do mesmo jeito. Então, por que você não pode acessar outras? Mantenha o que você já tem, mas se dê a oportunidade de conhecer outras coisas. E aí a arte vem. E aí eu preciso dialogar com eles para que eles percebam que existem outras formas, sim. Sabe? E aí a gente tem. Mas não é um percurso muito fácil, não, viu? De repente, é uma via para mostrar essa desautomatização da linguagem. Exato. Aí, de qualquer linguagem, né? Da literatura, seja pelo livro, seja pelo texto mix mídia, né? Pelo cinema que une a fala, o diálogo. De repente, através dessa desautomatização, o espectador, o leitor, consegue entender que às vezes ele não conhece o que ele achava que conhecia,
e começa a enxergar o mundo de outra forma. Sim. É uma possibilidade, né? Eu com meus alunos, eu fico pensando assim, né? Antes de entrar na aula. Nós estamos numa era da imagem em movimento, dos vídeos, das lives, dos vídeos bobos do TikTok, do Kawaii. E eles são consumidores. Sim. E também são produtores. O curta-metragem, com a facilidade dos meios de produção, vamos dizer assim, de uma câmera, de um celular, de poder colocar numa mídia, rede social, mostrar um curta-metragem, né, uma possibilidade a mais, para igual a Tami, né, tá falando aí. Não queremos substituir o que você gosta, o que você vê, mas nós mostrando para você, aumentamos o leque de algo que é simples. Isso. Não é um cinema, não é porque o filme tem um roteiro, tem a produtor, tem os atores, tem que, né, fazer o diálogo e tudo mais. O curta-metragem não. Pouca gente, um roteiro simples, ou às vezes não tem nem roteiro, às vezes pode ser só uma imagem. Né? É R$0 de investimento, né? Sim. Tipo assim, o papel do curta-metragem na educação, na escola, e eu como professor de literatura e português, é fantástico. Porque igual a Maru tá falando, o poema hoje não é só o poema no papel. Hoje o poema ele é multimodal, né? Ele é multissemiótico. E a gente tem os poemaps, né? Não sei se vocês conhecem esse site. Você coloca os poemas lá no... É tipo um Wikileaks, é tipo o Wikipédia. Aí você coloca o seu poema lá, pode ser em áudio, pode ser imagem, pode ser palavras. E o curta-metragem, igual eu falei, eu coloco ele assim como uma crônica, mas não é que ele seja uma crônica, é um papel, é uma coisa meio assim, uma função, alguma coisa assim do tipo. Mas a crônica é bem legal porque já é um gênero híbrido, né, também, né? Sim. E tem autores que falam que no final todo texto é híbrido, todo texto é ficção. Sim. Enfim, né? Muitas possibilidades que a linguagem oferece e a imagem, o áudio, o vídeo. Então, assim, hoje os alunos, né? E as pessoas, elas vivem nesse mundo aí virtual, com imagens, áudio e tudo, e música. E visual. Como as visual. pessoas necessitam disso. Na atual realidade em que vivemos, é impressionante. Quando você fala, as pessoas às vezes não conseguem entender. Mas quando você traz para o campo da imagem, o milagre acontece. E aí eu não estou puxando para o meu lado, não, gente, mas é uma coisa muito louca. O mundo está tão visual, que igual quando você traz essa ideia do poema, eu já fico pensando em transformar esse poema numa outra coisa, não deixando dele ser o poema dele, mas chegando para as pessoas de uma maneira que elas vão consumir nessa rapidez que elas precisam. E aí é um outro ponto que o curta traz também, o nosso curta traz, porque ele traz de uma calma e de um tempo, sabe? Ele dá um ritmo diferente do que já estamos acostumados. E quando você traz esse outro ritmo, você desacelera, há quem vai gostar, fato, e há quem vai, não, pelo amor de Deus, nós 30 demorando demais. Porque é assim, não é? Não tem uma coisa um pouco assim, é tudo muito rápido, muito instantâneo, parece. Eu tenho que consumir o máximo que eu puder, o quanto eu puder, eu tenho que criar sabe? E às vezes o curto ele traz um pouco desse outro lugar. Ele traz uma freada aí nessa loucura que nós estamos vivendo também. Nós estamos na era da espetacularização, né? Tudo é um verdadeiro espetáculo, né? Exato. Tudo é um verdadeiro espetáculo, né?
Eu só gostaria de completar o que o Thiago falou na relação, porque quando a gente vai pensar em cinema brasileiro, principalmente, que às vezes você pega um cineasta ou uma cineasta que vai adaptar, por exemplo, um romance, às vezes alguns personagens que estão no texto fonte, no texto original, vão desaparecer da adaptação cinematográfica, não por motivo... vão desaparecer por motivo financeiro, que é a realidade do cinema brasileiro. E quando o crítico for julgar, porque o crítico faz isso, né? Quando ele for avaliar a crítica dele, ele tem que pensar no quanto de renda aquela produção teve para fazer aquele filme, né? Então tudo isso entra, né? Aí pensando aí tentando linkar a fala da Manu com a questão da poesia, da língua poética e a da Tatá, e também a da Silvia Sofi, que esse texto ele é dialógico, mas ele também ele foge um pouco da questão aristotélica, então a gente pode pensar num drama anti-aristotélico ou não aristotélico, porque não existe ali uma procura de um conflito, uma procura de um clímax para depois se resolver, para chegar no final e gerar algo, enfim. Olha, estamos refletindo. Legal, né? Essa coisa anti-aristotélica. Eu comecei a fala falando da nossa sinopse, né? Que traz o Mayakovsky, traz o Alfred. Sim. O começo do formalismo russo. O drama aristotélico um pouquinho mais para frente, que também é intertexto. Você que trouxe, né? Você trouxe o Esperando Godot, né? Isso é drama não aristotélico, né? Não, o que o Beckett quer? Ele quer responder a questão... A gente está numa pandemia, né? A gente tem um genocida aí no poder, não é isso? O drama do Beckett vem no pós-guerra. Aí ele quer dar um formato, um caos organizado, uma resposta que vira um teatro do absurdo para o que ele viu, e a resposta no texto dramatúrgico dele é colocar as rubricas com várias pausas, né? Ele quer controlar mecanicamente, que também tem muito a ver com o esvaziamento semântico que a poesia faz. Então, o Thiago fez muito bem em trazer, né? Isso está no Esperando Godot, a gente tem Onde Está o Alfred, né? Tem procura, assim, né? Mas quando você falou da proposta e Onde Está o Alfred, e sobre essa liberdade, aleatoriedade, esse meio que absurdo, né? Que ele nunca aparece, que ele nunca dá as caras, que não sabe se ele existe só no mundo da nossa imaginação, e para cada um ele é diferente. É muito bom. Meio tipo assim, aí eu lembrei na hora sobre essa disciplina que eu fiz com a Leda, né? Lá da Letras, não sei se vocês estudaram lá no UFMG, tem o Felipe, eu sei que estuda lá, né? A Tami e a Manu, tem uma professora lá que trabalha, né, sobre o teatro, né, e na FALE, que falou um pouco sobre o teatro do absurdo, falou um pouco desse contexto aí do Godot, cantora careca também, né, e ela nem é o tema do drama, né, ela só é citada de passagem, assim. Mas aí o título é a cantora careca, tipo assim, não tem, assim, né, sei lá. Eu tenho que confessar para vocês. Uma coisa primeiro. Tiago, você falou do site, eu não sei se eu perdi, eu estava assim, muito interessada. Eu não entendi o que o Poemar você faz. Poemar, eu coloquei o link aí. Ele é uma plataforma de... como é que eu vou falar? Onde as pessoas postam poemas visuais, poemas textuais e videopoemas. É um repositório de poemas do mundo inteiro. Uau. Que coisa massa!
Aí eu coloquei aí para vocês o link, depois vocês dão uma olhada. Muito bacana. Eu estava com uma proposta para fazer com meus alunos muito antes da pandemia e tal. Só que não foi para frente, mas eu pretendo ainda trabalhar com esse Poemaps na sala de aula. Show. Os alunos, eles gostam muito de escrever, né? Os professores só esquecem disso. Porque às vezes já vem tudo pronto, né? E a gente exige coisas para eles que eles, às vezes, nem assim, nem é no mundo deles. A gente esquece que existe um outro mundo que é bom a gente também adentrar. Sim. Né? Eu aprendi isso, né, com a prática. Assim. E a gente também tem que mostrar para eles aquilo que é importante no mundo também, né? Não só o texto do Enem, né, Thiago? Exato, não é só passar no vestibular, não. A arte tem sido esquecida, né, da escola, assim. Mesmo a gente tendo tanto, você, Tami, que trabalha com artes visuais, sabe, né? Tanto de aluno que sabe desenhar, que sabe fazer coisas muito interessantes com a imagem, né? Nossa. Desenha não. Eu pedi para eles, eu peço coisas às vezes assim muito aleatórias. Eu experimento com eles também. Eu procuro fazer para dar aquele qualidade às vezes, para dizer, epa, as coisas não são tão assim como todo mundo acha que é, não. E aí eu peço, às vezes eu chego na sala, às vezes num belo dia e falo, ó, eu quero que vocês façam um desenho assim, assim, assado. Eu tô tentando lembrar aqui, porque eu pedi para eles uma vez para que eles fizessem, para que eles se expressassem imageticamente. Eu não lembro se era como eles estavam no dia, eu não lembro o que era, mas para ocupar bem o espaço. Menino, lembrei de uma coisa, porque eu lembrei aqui agora. Eu pedi para eles que fizessem um desenho sobre eles e aí procurassem trazer no desenho o que eles tinham de melhor e o que eles tinham de pior. Pena que eu não tenho como pegar aqui agora, porque vai demorar muito, mas no outro momento, em off, se vocês quiserem, eu mando o desenho que uma aluna fez. Eu quase caí dura quando eu vi. Ela dividiu o rosto dela ao meio, ela criou uma ideia. Da parte da cabeça, saía um monte de ideias. O olho dela é uma espiral. E aí, quando eu comecei a olhar aquilo, eu falei, gente do céu, que coisa linda. Isso aqui é maravilhoso. Só que não valorizam. Por quê? Porque eu não sei não, gente. Aí é uma opinião minha mesmo. Assim, eu acho, não só a escola, mas eu acho o ensino e a maneira como a gente conduz, às vezes, essa criação de cultura, que é uma coisa que eu conversei com outro amigo meu, essa ideia dessas culturas equivocadas, eu vou dizer assim, não é que elas não possam existir, não é que elas não tenham, que isso aí vai de cada um, mas é uma ideia de padronização que me irrita profundamente. Todo mundo parece que tem que querer a mesma coisa, todo mundo parece que tem que falar a mesma coisa, todo mundo parece que tem que vestir, enfim, todo mundo ser igual. E aí se reproduz. A sensação que eu tenho às vezes é isso. E aí, quando você quando você pega um aluno que ele faz um trabalho bacana, que ele se expressa de uma maneira dele, na liberdade dele, outra coisa que vale a pena pontuar, sempre quando eu peço para eles assim, faça uma coisa que você queira, eles não sabem, gente. É assustador. Não, professor, mas eu tenho que fazer o que eu quero? Você é livre. É um desenho livre, é uma atividade livre. Mas não tem nada para eu fazer, não, porque há um engessamento aí também. Então, quando você pega, e a escola, ela é muito limitadora, não sei se é só a escola, mas o ensino em si. Burocrático, né? Obrigada, Fê. Parece que ele vai oprimindo as pessoas, ele vai colocando todo mundo dentro de uma caixa, como se nós fôssemos assim. Onde está Alfred, para mim é uma coisa, você acabou de falar, Thiago, para você é outra, para si. E assim vai. Mas é um só. Sabe? Então, assim, essas coisas me assustam um pouco. Eu acho que no teatro a gente trabalha muito essa questão do engessamento, porque é muito comum no início que a pessoa vai estudar o teatro, a pessoa já começar a ir para caricatura, a pessoa já começar a ir para a mesma coisa. E aí é muito difícil, às vezes,
trabalhar essa questão da criação. Ah, por que que chorar tem que ser chorar mesmo? Por que que chorar não pode ser manifestado, não pode ser feito, não pode ser representado de várias formas? Porque o teatro, ele trabalha muito com a imaginação, né? Com essa questão da criação da imagem que você vai trazer para o telespectador, porque ele que vai construir na cabeça dele. Mas isso você pode trazer de várias formas. E aí há muito essa quebra, sabe? De paradigmas, de expectativas. Isso eu falo principalmente dentro do teatro de rua, né? Porque o teatro de palco, ele tem uma vertente um pouco diferente, ele trabalha de uma forma um pouco diferente. Vamos dizer que é uma forma um pouco mais comum e um pouco mais linear. Mas já o teatro de rua, ele exige muito do ator, da imaginação do ator, e exige muito que ele saia da caixinha, que ele sempre ficou. Então, assim, é um desafio muito grande para a arte. Aí você está falando aí da questão do desenho, está falando das questões, de outras questões, né? Então a gente vê que é um desafio em todas as áreas, né? Em todas as áreas. Mas é fantástico, é libertador quando você consegue sair ou quando as pessoas começam a criar alguma coisa e pensar, poxa, eu criei, né? E o teatro também, ele pode passar pela escrita ou ele não pode passar. Ele pode passar por um texto que você vai trazer a sua leitura do texto. Como que você lê esse texto? Como que você representa esse texto? Porque aí você tem que tentar trazer aquilo de uma forma... isso aí que é o grande desafio e o grande... como é que eu falo? Quebra de paradigma, né? Porque além de você ter... A gente é acostumado na escola, assim... que conta aquela historinha, você lê aquele livro, aí todo mundo tem aquela interpretação, aí assim, aí tem aquelas coisas padrões. Aí o teatro vira sua cabeça ao contrário, né? Não, agora como que você vai representar, como que você vai trazer isso, e vai ser a sua leitura mesmo. Então a gente vê esse desafio em todos os sentidos, né? Agora traz, né? O curta, ele trouxe esse desafio para a gente. Sim. Ele traz um desafio para o espectador. Então, muito grande, né? Não é? O gostoso do experimentalismo que há nele, ele, na verdade, para mim, ele é todo assim. Ele é todo experimental. A partir do momento em que o Fê você fez a edição, não foi, Fê? Foi uma experimentação também. Para quem faz, para quem ouve. Exato. Em todos os sentidos. Exato. Isso. E a gente trabalhou com esse lugar da liberdade. Né? Esse lugar. Solta lá, vamos criar o roteiro. Aquele roteiro foi um roteiro sensitivo. Cada um foi falando aquilo que estava sentindo na hora, que estava conseguindo captar daquele momento. E eu falo para vocês, assim, falo de mim, claro, obviamente. Foi um dos momentos que eu achei mais bonitos, assim, de todo o nosso trabalho, da construção dele. Foi quando a gente produziu o diálogo, porque foi algo tão fluido, pelo menos a meu ver, foi tudo tão... Cada um na sua individualidade, porém, dentro desse coletivo, desse grupo, pensando, parece, sentindo cada um à sua maneira, mas, ao mesmo tempo, parecia que a gente estava no mesmo barco, literalmente. Todo mundo caminhava, não era? Ou eu tô errada? Sim. Não, sim. Eu estou concordando que você está certa, não que você está errada. Foi espetacular, para mim foi espetacular aquilo. E eu não sei vocês, chegamos num ponto depois, e assim, na arte, quando você está criando alguma coisa, você também tem que saber o tempo de parar, porque senão você excede muito a coisa, e às vezes aquela obra que tu está fazendo ali, ela vira outra coisa, ela deixa de ser o que era. E a gente soube. Foi um negócio muito, muito assim. Sim. Aí a gente parou. Aí eu não lembro quem foi você. Eu acho que alguém falou assim, então acho que é isso. Eu me acho que eu me dessa frase agora. Foi uma coisa assim, então acho que é isso. Sim. Foi. E eu, sabe, sei lá. Sim. Eu acho que é isso. Eu senti mesmo. Eu confesso para vocês, eu confesso que eu tive que, assim, ouvindo vocês, eu percebi algumas coisas também que eu também percebi, apesar de tudo, a minha experiência, né? Que, por exemplo,
quando vocês falam de trazer esse tipo de produção artística, né, que é fora do que está estabelecido, fora do que a gente já institui como arte, como está na tradição ser arte já, a gente aproxima, né, como vocês falaram do aluno de vocês, de você pensar que você chega para alguém e a pessoa, ela tem a capacidade de olhar para aquele trabalho e se sentir próxima. Não é uma grande produção hollywoodiana. Eu achei interessante, porque eu fui obrigada a pesquisar. Então, assim, uma das coisas que eu gostei foi de imaginar, eu participei da produção de um filme experimental sem saber o conceito do que é experimental. Tipo, gente, veio antes do conceito. Aí eu fui obrigada a ler alguma coisa hoje, antes da live, né? Eu falei, gente, eu achei uma coisa muito bacana, que eu vou deixar também, vou pegar esse link que o Thiago mandou, vou colocar na descrição do vídeo. Eu gostei muito, e vou colocar o link desse jornal da USP, que eu comecei a ler, feito por Luiz Prado, e um professor que chama Rubens Machado Júnior. Gente, tipo, parecia que a gente, ao produzir, a gente estava conversando com eles sobre... Quando eu li o texto, eu tô assim, Felipe, eu não vou te mandar trechos do texto, porque se eu te mandar, foi uma entrevista que ele concedeu, né, para a revista, se eu te mandar, eu posso te atrapalhar mais do que te ajudar, mas, gente, ele estava dialogando com a gente, e a gente não fazia ideia. Tipo assim, sabe? A gente fez, a gente sabia o que a gente está fazendo, não foi uma piração do nada, a gente sabia que a gente queria produzir um filme, a gente sabia que a gente queria o formato dele, como a gente queria, a partir da experimentação, e a gente dialogou com o conceito, mas a gente dialogou com o conceito que a gente pode ter tido esse contato através de outros tipos de arte, de trabalho. Mas não foi algo que foi colocado, vou fazer um filme experimental, então aqui, o conceito de experimental é isso. Aí ele traz lá que ele fala que é visto por concepções históricas de vanguarda, invenção, experimentação, modernidade estética radical. Gente, é a gente. Eu fiquei assim. É a gente. Sem querer, querendo, é a gente. É a gente. Muito vanguarda. Eu não sabia. É a gente total. Sim, foi uma gente sem nem saber, né? Foi um negócio assim, vão! Todo mundo mesmo, vão! E aí foi. Sim, e eu fiquei de cara que, tipo, quando a gente fala dessa proximidade de ter o contato com a arte de uma forma menos elitizada, né? Para a gente não instituir o que é tradicional como único meio de contato, tipo, só música clássica é arte, só o cinema tal é arte. A gente traz essa busca pela diferença, que ele também fala lá no texto, e o questionamento dos padrões estéticos vigentes. Tipo, não é só porque a gente não tem dinheiro, tipo, não foi só porque a gente não tinha dinheiro não é só porque a gente tinha dinheiro que a gente produziu uma experimentação. A gente podia não produzir nada. Mas é porque a gente tem um anseio de quebra, a gente tem um anseio de questionamento, a gente tem um anseio de jogar também para quem assiste, falar assim, tá, você assiste determinados tais filmes, mas e aí? Só isso que é filme? Só isso que é arte? Só isso que é um trabalho... Eita, eu fui ler ali. Só podemos fazer live mesmo nessa pandemia? Tem outra coisa melhor para fazer, não? Adorei. Amei. Obrigada. A gente questionou, permitiu ser questionado e estamos aí. Acho que era isso. Lipe, eu não entendi o que você escreveu. Eu só queria falar uma coisa assim, porque eu acho que a gente já está indo para o fechamento e tal.
que eu gosto muito do que você falou, Manu, quando a gente traz para o espectador, não só para a gente, questionamentos, mas porque a gente traz isso com a gente, né? Todo mundo aqui dentro da sua área de atuação, mas eu acho que como vivente mesmo, como ser. Tem muita coisa que incomoda a gente, e uma das formas que a gente encontrou de provocar e ser provocado de alguma forma é trazendo o curta para a conversa, para pensar outras coisas, para sentir outras coisas. E eu fico pensando, quando você trouxe a questão do Brasil, vamos produzir mais coisa, vamos pensar mais coisa. Eu vou fazer só um linkzinho com uma área que eu atuo também, que é a música, né? Eu sou compositora e tal. E eu venho de uma família assim, né, Manu? Manu sabe? Mexeu com o meu ponto fraco. Eu venho de uma família assim. E pode é cantora, poeta, Beatriz. Isso, minha tia, para quem não conhece e tal. E aí, quando eu vou pesquisar alguma coisa sobre música, quanta gente boa tem, sabe? Tem muita gente boa, tem muita gente fazendo coisa boa, tem muita gente produzindo coisas maravilhosas, mas não aparece. E infelizmente, nós estamos condicionados a apenas procurar saber quando aquilo surge de alguma forma. Seja em emissoras por aí, vida fora, né? Que elas não vou falar o nome, não vou dar ibope também, não, pô. Você tá entendendo? Então, assim, a gente acaba que fica meio mal acostumado. Porque apareceu ali, aí eu vou procurar saber quem que é. Nossa, que coisa bacana, me identifiquei. E então, eu fico pensando, se nós estamos aqui produzindo esse trabalho, quantas pessoas também não estão produzindo coisas legais, mas não tem visibilidade? Eu não sei se... e aí, com essas mídias de agora, não vamos dizer também que seja dinheiro só. Eu não sei se às vezes é a vontade, ou mesmo que tenha a vontade, eu não sei o que impede as pessoas, às vezes. Na minha cabeça, eu acredito que tenha, sim, muitas pessoas produzindo coisas tão legais, trabalhos como esse que a gente fez, provocando, sendo provocado, convidando mais pessoas a pensar, refletir, falar, pô, isso é arte, sim. Vamos conversar sobre ela, por que não? Né? Vamos trazer uma nova ideia do que é isso tudo, não vamos ficar tão presos só àquilo ali. Tem um leque muito grande e tem espaço para todo mundo. Na minha cabeça tem espaço para todo mundo. Então, assim, eu fico pensando que nós não vamos mudar o mundo, não. Eu acho que não. Por mais que queiramos, pelo menos eu queria. Quer dizer, nem sei se eu quero, não, porque eu acho que é muita responsabilidade. Mas eu acho maravilhoso que vocês toparam, que eu topei, da gente fazer esse trabalho, da gente estar fazendo essa live agora, que eu vou confessar, eu sou uma pessoa que tem muita vergonha. Eu uso, às vezes, da piadinha, assim, para disfarçar minha timidez, tá? Parece que não, mas... Então, eu estou fazendo esforço aqui na alegria, na amizade, porque eu não gosto de aparecer. Isso aqui, para mim, é um problema, tá? Isso é muito sério. É um problema, mas vamos. Silvia, ajuda ela. Obrigada, eu acho massa. A gente está fazendo para justamente falar o contrário. Ó, o cinema, o curta, o cinema, todas as artes, seja ela experimental ou não, seja ela profissional ou amadora, precisa existir, né? Precisa existir. E quando a gente tem um grupo massa igual vocês, estou falando isso de verdade, viu, gente? De verdade mesmo, eu fico muito feliz e esperançosa para que outras pessoas se sintam motivadas e vão Brasil. É isso. Melhor que uma mente criativa, são várias mentes criativas juntas, né? Não é? Sim. A gente conseguiu responder todas as perguntas aí de forma bem suave. Tá bom? Então... Very good. Então, obrigado pelo convite, Felipe. Tendo mais projetos, me chama que eu vou. Uai, tem. Lógico que tem. Mas que é isso, colega? Depois você apresenta, Tami, a sua tia, suas músicas pra gente. Ai, meu Deus do céu, agora que eu parei para pensar que eu falei,
E na Vamos encerrar. Começa a cantar Fala Moreno. Também. Manu, apresente seus poemas também para nós depois. Ai, então, Silvia, me ajuda também, sim, porque a minha questão eu tenho uma certa dificuldade de meus textos. Mas sim, pode deixar que vai nascer uma hora e não vai nascer. Eu tinha pensado, se vocês concordarem, da gente botar a Tami para cantar, para a gente finalizar. Sim, a música do Porta anterior. Cara, eu acompanho, Tami, eu te acompanho. Fala você Moreno. Me pegou, não, Vivi, você não está entendendo. Você me pegou assim pelo pé, porque eu confesso a vocês que eu me ajude a lembrar, por favor, Fê, me perdoa. Não, gente, eu acho que tá legal já. A gente pode cantar de Egeline? Egeline, eu acho que é mais tranquila, né? Não é? Mas aí a gente, quando você fala a gente, é você, né? Ah, tá bom. Eu vou puxar aqui só um pedacinho dela, só pra gente despedir. Obrigada. Deixa eu só falar o nome do filme, né? Porque o filme é grande. Todos menos o último e as pequeninas melancolias ao som de café gaita. E aí a música diz mais patrocina nós. Hã? Alguém patrocina nós. Pode ir. Ela diz assim, vou dar só um pedacinho, tá? Porque eu não preparei nada e assim, me perdoem a voz, tá? Mas acho que ela diz assim: passou, foi dia, nem me lembro mais, meu tempo quase folha, senta aqui porque café demora, Egeline, não choras porque o fim é sempre o fim mesmo, não choras porque o fim é sempre o fim mesmo, não choras porque o fim é sempre o fim mesmo, Egeline. É isso aí. Beijo. Tchau, gente. Beijo. Tchau, meus amores. Fiquem com Deus. Obrigado, gente. Um abraço. Eu que agradeço.